Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, também o canal 12 da NET, Claro TV, e ainda pelo nosso site tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar ao vivo a programação da TV, e também pelo nosso YouTube Cidades em Debate, no YouTube ao vivo nesse momento, onde você também pode participar, inclusive deixando seu comentário, curtindo a nossa página, dando aquele joinha, que é muito importante pra gente também, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Hoje estamos em terça-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Amanhã já vamos estar falando de setembro, aí outubro, novembro, dezembro, já era o ano, né? Hoje é o dia do nutricionista, comemora-se o Dia Nacional do Outdoor, dia do samba rock na cidade de São Paulo. E olha, tem aqui o boletim da Covid também na cidade de Santos. Houve diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 133 para 123 pessoas, uma queda de 7,5%, e destas 66 são de Santos e 57 de outros municípios. Houve redução também no número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs voltados para os casos mais graves, de 80 para 73 pessoas. Ocupação, taxa geral, 527 leitos da Covid-19 disponíveis, está com 23% de ocupação. Entre os 276 leitos de UTI, a ocupação é de 26% na rede SUS e a taxa na rede privada é de 27%. Bom, vamos deixar em destaque aqui também esse site que a gente sempre ressalta, né? É o santos.sp.gov.br/saúde/dados da coronavírus, né? O dados coronavírus, que traz as informações em tempo real sobre o que acontece em questão da pandemia aqui na nossa Baixada. Bom, trazendo os nossos convidados de hoje, vamos dar uma boa tarde aqui para o doutor Maurício Baltazar de Lima, ele que é o nosso advogado, comentarista. Doutor, terça-feira hoje, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Santiago, boa tarde essa linda e maravilhosa audiência. Vamos lá nessa terça-feira comentar assuntos de interesse público e informar da melhor forma possível a nossa população. Santiago, conte comigo, uma boa tarde a todos. Oi, Marcelo, boa tarde. Opa. Você conosco também, né? Eu tinha esquecido, agora fui eu que não liguei o meu microfone aqui, viu? Marcelinho, boa tarde, ótima terça, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Santiago, doutor Maurício, João, que vai ser apresentado também, a todos os nossos telespectadores, ouvintes, mais uma terça-feira, final de mês, e olha, apertado, viu? Porque não está fácil sobreviver a tantos aumentos que nós estamos passando. O custo de vida, ó, tá lá em cima. Ô, João, a gente como comerciante, vendo um contador, um economista falando tá apertado, vem um friozinho, né? Vem um friozinho da espinha, não vem não, João? Boa tarde, João, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Santiago, doutor Maurício, Marcelo Rocha, prazer estar com vocês aqui hoje. Não, ser comerciante é viver no risco, e bota risco nisso. E no Brasil, como dizia, acho que foi Tom Jobim que falava, né, que no Brasil não dá para ser amador, né? Você tem que ser. Amadores não tem vez aqui no Brasil. O Brasil é um país de desafios, mas nós vivemos nessa. Acho que quem consegue empreender no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. Com certeza, viu? E vamos sobrevivendo. E a gente vê que os que sobrevivem também cada vez mais assustados, né? Aqueles que fecharam as portas, que não foram poucos também. Fica aqui o nosso lamento, né? Por estarmos passando por essa pandemia e num momento frágil também da economia, né? Porque antes da pandemia já estávamos num momento frágil, né? Então, para também pôr alguma coisa na cabeça desses políticos aí, que do lado de cá tem o povo. Porque enquanto vocês brigam aí, a gente fica assistindo, esperando alguma determinação, alguma coisa com consciência, algum ganho. E a gente fica aqui parado, só pagando as contas, e a gente vê que a partir deles também vem os aumentos, coisas que falaram que não ia vir na pandemia, né, doutor Maurício? É verdade, Santiago. São momentos difíceis, né? Mas a grande maioria, ou pelo menos uma boa parte, conseguiu sobreviver até aqui. E apesar de um futuro assim não muito tranquilo, né, a gente verifica que os dias de hoje já estão sendo, e os próximos vão ser bem tumultuados aí nessa discussão,
uma série de fatores importantes precisam ser decididos até as próximas eleições, que certamente trará um destino melhor para a população, para a economia, para a questão social, que realmente está muito apertado. Está difícil viver, quiçá empreender nesse país de insegurança pública, de dúvida, né, de excessos de impostos, enfim. Está difícil, mas eu imagino, eu torço e eu acho que vai dar tudo certo agora com essa movimentação popular. Eu penso que as autoridades que estão aí em dúvida sobre o próximo passo vão encontrar o bom senso, alguns vão retroceder, outros vão parar de acelerar e nós vamos chegar no bem comum e, quem sabe, numa sociedade melhor, Santiago. Eu estou torcendo por isso, pelo menos. É uma coisa que a gente não gostaria de ter, né? Uma manifestação popular, porque se tem essa manifestação, não é que não gostaria, porque, não, cada um tem o seu direito, tem que ir mesmo pra rua, né? É a questão da democracia, uma série de coisas está em jogo, mas é uma coisa que a gente não gostaria de ver, porque, por outro lado, o país poderia estar andando bem, já bem de antes, né? E não ter essa brigaiada toda, né, Marcelinho? Como é que você vê isso? Com certeza. Nós pagamos um preço muito caro, né, pela falta de investimento em infraestrutura no país, né? Então, só para exemplificar aí a questão do combustível, nós passamos aí pela pandemia, os produtores aí do petróleo, eles diminuíram, né, a sua produção. Claro que quando você diminui a oferta e a demanda começa a aumentar, a tendência é dos preços, né, aumentarem. E aí, junte-se a isso aí os aumentos, né, repetitivos do dólar, e como o Brasil produz muito petróleo, mas não tem capacidade de refino suficiente para toda a nação, tem que buscar fora. E aí, obviamente, nós pagamos aí por todos esses reflexos. Esse é apenas um dos exemplos, né, da falta de investimento em infraestrutura que o país vem cometendo aí ao longo dos anos. Hein, João, você que é um cara que é bem viajado, já viajou o mundo todo praticamente, um empresário de destaque na nossa região, por exemplo, fazendo um comparativo, vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque até porque o Brasil é o único país do mundo que tem tanta ligação com um país, que no caso é os Estados Unidos, tanto que tem 4 cabos submarinos, né, de ligação direta. Então isso aí já dá aquela notoriedade entre os dois países. Comparando a Califórnia, o comércio da Califórnia hoje, mesmo com a pandemia, e o comércio do Brasil hoje, na melhor das capitais, existe uma diferença muito grande, né, João? Por que isso? É só a política mesmo ou não? Não, a gente sabe que não dá para comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, fez um acordo mundial e um dos motivos de ele entrar na guerra justamente foi ele ter a supremacia da moeda, e a moeda sem lastro. Então ele consegue fazer o que ele quiser com o dinheiro, porque o dinheiro que hoje é respaldado no mundo é o dólar. Então, mesmo que ele imprima muita moeda, ele dilui essa inflação pelo mundo. Então ele consegue ter esse poder, o grande detentor, não só da tecnologia, mas do dinheiro principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos. Isso vai gerar um grande conflito mais para frente, pode ter certeza, e nós temos muitos conflitos para gerar. Porque os Estados Unidos com a China vão começar, já estão polarizando, e já vai ter uma grande questão que vai ser Taiwan. Escutem o que eu estou falando. Taiwan vai ser o grande embate, porque a China vai querer pegar de volta Taiwan belicamente. Na conversa não tem conversa, Taiwan não vai para a China, e a China já considera muito, desde o início, que Taiwan é a província rebelde. E aí, se os Estados Unidos não contra-atacar, que não vai contra-atacar, obviamente, ele não vai contra a China, e Taiwan vai ficar refém e os outros países da região vão começar a sentir medo, o Japão principalmente. Então, nós temos muita coisa para ver pela frente, essa geopolítica. Então, não dá para comparar um país com o outro. O que nós temos que pensar no Brasil, onde nós estamos errando? Isso desde sempre, tá? Não é agora que começamos a errar. Nós estamos errando e cada vez, há muito tempo isso, é liberdade econômica. Nós temos uma grande dificuldade para você poder empreender no Brasil. E aí você gera poucos empregos significam salários piores, e você não consegue gerar impostos suficientes. Se você não gera impostos suficientes, tem que cobrar os impostos, que são cobrados em valores altíssimos, porque grande parte da população não paga o imposto como seria da renda, porque não tem renda. Então você tem que cobrar os impostos dos produtos. E aí você gera uma carga tributária muito ruim, porque o pobre paga
a mesma porcentagem no arroz, por exemplo, no feijão, na comida, em qualquer coisa básica, que o rico. Então você tem uma desproporcionalidade e o custo dos produtos fica muito alto por culpa dos impostos. O Marcelo colocou agora em relação ao petróleo, né? Nós temos várias questões em relação ao petróleo. Não é que só ficou caro no exterior, não é só que está muito... O dólar está alto também, esses são os dois fatores principais, sem dúvida. Ele colocou perfeitamente, o Marcelo Rocha colocou, olha, nós não temos capacidade de refino. Por quê? Porque o governo do PT resolveu fazer Abreu e Lima, lá no Pernambuco, uma refinaria com bilhões que foram gastos lá, mas muitos bilhões, que só consegue refinar o óleo da Venezuela. Então, esse é um dos fatores. Então, nós temos que importar gasolina, mesmo tendo condições de fazer aqui. Então, já teve erros grotescos de governos que também aceleram essa questão toda. Então, são vários fatores: combustível, questão crise hídrica, problemas com o dólar, problemas econômicos, polarização interna, polarização internacional, crises internacionais. Então, é uma somatória de fatores para gerar esse turbilhão e mais a pandemia para jogar gasolina nessa fogueira. É complicado, né? E essa geopolítica que você comentou, eu já estou fazendo uma leitura, tanto que essas criptomoedas a gente vê que é um ensaio para uma mudança, né, de moeda no mundo, né? Então vai ter um cabo de guerra aí mesmo, e literalmente um cabo de guerra, né, João? Bom, vamos começar aqui então com a nossa pauta. Já vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto, apesar desse ter sido um grande assunto também. Vamos falar aqui do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele voltou a defender a regulamentação das mídias. Em caravana que ele fez semana passada pelo Nordeste, ele afirmou que pretende ser eleito nas eleições de 2022 e vai colocar em vigor essa proposta. Ele falou assim: se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962. Isso não é possível e não é aceitável. Então eu penso que vamos fazer uma coisa muito nova, afirmou em entrevista à Rádio Metrópole da Bahia. Em outro momento, durante o evento com seus correligionários, em Natal, Lula disse que não ter imposto regra foi um dos maiores erros do governo dele. Quer dizer, ele está falando aqui em regulamentação, né? E a gente vê que o pessoal fala em censura. Esse aí é um nome disfarçado para censura. Como é que os nossos convidados vê essa regulamentação da mídia? Está precisando de uma regulamentação, não está? Como é que você vê isso, o doutor Maurício? E claro, né, o que o Lula falou. Eu acho um absurdo essa pretensão que ele deseja materializar aqui no nosso país. A gente sabe que a imprensa, de modo geral, teve uma importante participação em toda a nossa democracia, em todo o histórico da democracia até os dias de hoje, e principalmente na Lava Jato, em que complementava as informações trazidas lá nas investigações. Se a gente levar em consideração todo o contexto do comunismo implantado pelas últimas administrações aqui no país, só faltou a censura, só isso que faltou praticamente, porque toda a nossa estrutura foi capitalizada, né? Foi, como é que eu diria, foi mobilizada para essa finalidade, só faltando mesmo a questão das telecomunicações. Então, eu penso que devemos evitar que esse tipo de coisa ocorra, e a legislação é antiga e vigente até hoje, significa que ela é muito boa, até porque nos julgamentos, nos tribunais, os mais famosos que tiveram, foi resolvido da seguinte forma, Santiago: por mais que seja fake ou não, a imprensa, a grande imprensa, não deve ser cerceada, porque a importância de fazer informação ao povo é maior do que uma ou outra falsidade praticada na imprensa. E aí, nessa questão, quando verificada, quando provada que é fake, que é falsa, além do aspecto criminal daqueles criminosos que vieram trazer essa informação falsa, também tem a questão da indenização. Se eventualmente acabaram atingindo a imagem de algum político, alguma pessoa, de modo geral, sempre vai ter a indenização peculiar, né, a indenização por danos materiais e morais, que vão resolver essa questão da eventualidade do crime praticado pela imprensa. Mas, dada a importância
dela num país democrático, né, um Estado de Direito como o nosso, não se imagina, não se cogita a possibilidade da censura. Então, eu vejo como, né, operador do direito uma excrescência do ex-presidente e certamente ele está tendo prejuízo. A quem pretende se candidatar num país como o nosso, trazer essa notícia certamente vai lhe render algum capital político, Santiago. Ô Marcelinho, se fosse para regulamentar, ou melhor, dar uma atualizada, né, nessa regulamentação da mídia brasileira, você acha que teria que mudar o quê, na sua opinião? Você concorda de ter que dar uma atualizada nela? Ou você acha que, no caso que o Lula está falando, é para transformar numa coisa de um lado só, pelo que parece? Quando vem alguma coisa do Lula, nunca vem sem um pingo aí de controle, autoritarismo, né? E, obviamente, fazer com que aquela ação, né, traga-lhe algum tipo de benefício, né? Ele foi muito prejudicado, na visão dele, né, por conta da imprensa, né? Ele não foi nomeado ministro a tempo por conta da imprensa, né, que soltou nas redes e tal, e aí o juiz Sérgio Moro, na época, né, tomou aquelas providências lá que, infelizmente, agora, por conta das ações do STF, foram julgadas aí irregulares, tal, mas o que não tira, né, as notícias crimes sobre esse personagem aí, né, que, na visão de muitos, é criminoso, né, que realmente cometeu muitos crimes, basta você ver aí o que era e o que se tornou, né, depois da sua eleição. Agora, tem também, na área jornalística, tem muito jornalista que não atua de forma imparcial, né? Que tem aí a função de passar a notícia. Eles se posicionam, né? Eles estão lá para se posicionar, tal, e induzir aí a população a ir para um lado ou para o outro, obviamente levando algum benefício para alguém, né? Para alguém, às vezes até para a própria empresa da imprensa, né? Então, isso daí é muito mal visto, o doutor falou muito bem, né? Se o Lula quer chegar ao poder, quer voltar ao poder, né? Já está começando muito mal, né? Está começando muito mal. Ele tem que regular aí e melhorar em muito, por exemplo, a transparência das ações públicas no Brasil, né? Isso no Brasil, nos partidos políticos, né? E outras coisas mais, porque realmente a gente está devendo muito nessa questão e tem muito assunto importante para ser tratado, não só a questão da imprensa, né? O Lula é um estrategista, né? Com certeza ele está sendo orientado aí pela sua equipe de publicitários, marqueteiros. Eu, na época do meu mestrado, quando eu tive a oportunidade de escolher a disciplina, escolhi marketing político e tive aula com um dos gerentes do já falecido Duda Mendonça, né? E ele explicava muito para a gente como que eles transformaram o Lula, né, aquela figura, né, com uma visão assim de cara de guerra, né, para aquele Lulinha paz e amor, né? E é muito interessante o poder que esses profissionais têm, e tenho certeza que ele está sendo orientado para pautar a imprensa acerca desse assunto. Porque no caso bem conduzido, a imprensa ela convence, né? Ela convence, essa que é a verdade. Eu posso falar isso. Ô João, agora uma coisa que chama atenção é o quê? É o que o Lula falou. Olha, um dos erros do meu governo foi esse. Esse foi, eu acho que a gente sente que é aquela pedrinha no sapato dele. Como é que você vê isso? Erro depende para quem e que erro que foi, né? Vamos lá, vamos pensar na história. A história nos mostra muito como é que tem que ser e como é que andou. Nós tivemos censura, todo mundo sabe que foi a censura federal, que os programas eram editados, as músicas eram censuradas, os teatros, as peças teatrais eram censuradas, jornais, televisão. E quando voltou a redemocratização, na época do governo Sarney, que acabou a censura, o que os governos fizeram? Isso não estou falando de um governo específico, todos os governos, estados, municípios, governo federal, pagava para a imprensa. Pagavam por jornais, era mídia paga. Jornais, televisão, revistas, publicidade em quantidade, e compravam uma boa visão, aquele copo meio cheio, que poderia ser copo meio vazio.
No começo, ficou uma coisa até subjetiva, não era tão... Havia uma separação forte entre os campos comercial da empresa de comunicação e o campo, vamos dizer assim, de jornalismo, que tinha uma certa liberdade. E assim continuou, até um certo ministro das comunicações, que nós sabemos quem é, que tem várias emissoras no Brasil todo e tudo mais, de rádio, TV, que resolveu partidarizar. E aí os partidos começaram os políticos foram donos de muitos mais, já tinha antes, mas foi muito mais forte eles terem donos de rádios, de TVs e tudo, meio de comunicação. O que aconteceu? Isso funcionou muito bem, você pagava, recebia, até o dia que veio um tal chamado internet, que as pessoas puderam postar conteúdo de várias formas, desde o WhatsApp ao YouTube, a qualquer outra forma de comunicação, e aí eles não conseguem segurar, porque a população está falando. E conseguiu, aquela nossa primavera brasileira, depois que tiveram as manifestações contra o governo Dilma, foi basicamente toda ela pautada, e aí quando chega num limite desse, claro que os meios começam a comunicar. O que ele quer fazer é justamente isso, ele quer que você cerceie para que você possa segurar ainda mais a parte de mídia, que é essa parte da internet. É essa que ele está preocupado. E foi o grande problema dele. No governo Dilma, foi aí que quebrou o governo Dilma. Foi quando explodiu os vídeos. As pessoas passavam de um para outro, aquelas coisas. O próprio Marcelo lembrou bem dos áudios dele lá com a Dilma, aquela questão toda, aquela maracutaia toda. E é isso que ele quer segurar. Foi bom ele falar que foi o único erro, porque se ele fizesse... Eu tenho medo dos acertos, né? Se esse foi o único erro que ele cometeu, eu não sei o que ele considera aqueles acertos. Só se acerto foi acerto mesmo, né? Vamos entender que acerto tem várias conotações da palavra acerto. Bom, e você, doutor, vê algum acerto do Lula? Tô brincando. No sentido criminológico da palavra, eu acho que teve vários, né? Não foram poucos, ante a quantidade de dinheiro recuperado pela Lava Jato, não é, Santiago? Então, João... Bom, e a gente vê esse negócio da mídia aí, é muito complicado também, né? Eu ouvi o João falar e eu cheguei a acompanhar um pouco. Acho que o doutor também, né? Tem praticamente a minha idade. O Marcelinho, eu não sei, que é um pouco mais novo, o João também. Mas eu acho que já chegaram a acompanhar alguma coisa. A época da censura mesmo, né? Como era feita a censura. E a gente nota que naquela época na redação ficavam soldados na redação. O jornalista trabalhava lá tranquilo na sua máquina de escrever, mas quando fazia aquele check, aquele barulho do papel saindo da máquina, já tinha uma mão esticada que era a mão do soldado para ler o que ele tinha escrito. Dependendo do que era, soldado rasgava ali mesmo, né? Não tinha pauta. Ou então mandava fazer outra, até dar certo, ou seja, dentro daqueles conceitos. É uma coisa que a gente começa a analisar, mesmo com toda essa, vamos dizer assim, todo esse progresso de tecnologia, né, João, que é no caso a internet, mas a gente vê que esse velho conceito, né, de querer dominar o mundo, né, existe ainda. A gente vê o próprio STF, barrando essa molecada do próprio Instagram aí, do YouTube, né? Coisas que são novas e não tem nem regulamentação. Então você vê que existe essa vontade. Então, por isso que eu acho que esse assunto aí do Lula está desde a semana passada e borbulhou. Porque muita gente voltou àquele tempo lá, sabe como é que é. E muita gente que não passou já ficou sabendo como é que é a história. É o que o João falou. Existem hoje na internet vários temas, até documentários sobre isso. Antes não tinha. Então a pessoa sabia mais ou menos, hoje não. Se ela quiser se aprofundar no assunto, ela vai saber. Então as pessoas não são tão ignorantes quanto os políticos pensam, né? O que vocês acham? Você acha que o brasileiro hoje está mais esperto por causa da internet? O mundo está mais esperto? E a política ainda está velha? Só para completar, Santiago, vamos lembrar por que acabou a censura? Porque havia uma pressão popular que todo mundo era contra o governo, por causa dessas questões de censura. O governo militar, ele acabou muito por isso. Então as pessoas colocavam no meio da música, colocavam no jornal mesmo, colocava receita de bolo no meio da matéria, e ali queria dizer muita coisa, as pessoas não entendiam, ninguém é bobo ali para ver, olha, então isso tudo gera, as pessoas são espertas, a população em si sabe o que está acontecendo. Agora, eles vão tentar cercear. Por que está tendo manifestação em Cuba? Eles sempre seguraram. A imprensa lá é totalmente fechada. Não pode falar nunca mal do governo. Aliás, aqui é o contrário, né?
Na censura você não pode falar mal do governo. Agora você só não pode falar bem. O bem você não pode falar nunca. Mas o que acontece em Cuba? As pessoas precisam ter acesso à internet, nem que seja precária. E falaram, aqui não era o melhor lugar do mundo? E não é. Então, a China mesmo abriu muito mais do que ela era. A China hoje é um país muito mais aberto, com todas as ressalvas, com todos os problemas que nós sabemos, não precisa contar nada, por causa disso, que as pessoas têm acesso. Os chineses viajam pelo mundo inteiro. Se você for viajar, antes da pandemia, claro, qualquer lugar do mundo, você encontrar chinês em todo lugar. Então não dá para esconder. Então eles têm lá uma censura, tem, verdade. O governo lá trata o povo como inteligente, né? É diferente, né, João? Porque eles têm medo de dar problema. Aqui, eu vou te falar, o brasileiro, ele é muito esperto. A hora que você colocar censura, ele acha um jeito de driblar. E aí que o bicho pega, né? Aí que o bicho pega. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto. Esse aqui é preocupante, né? Preocupante porque a gente vai falar dos reservatórios, né? Das hidrelétricas de todo o país. E isso aqui já é uma coisa que vem já desde o tempo dos militares. A gente já falou sobre esse assunto aqui no programa. Desde o tempo dos militares é que não se fazem nenhum tipo de reforma ou nenhum tipo de abertura, né, para que tenham novos reservatórios, né? A última foi lá em Itaipu, isso aí faz tempo, né? Então, quer dizer, precisamos de hidrelétricas grandes. E a população vem crescendo. Cresceu nos últimos tempos, últimos tempos que eu falo, nos últimos 2 anos, de 211 milhões passou para 213 milhões o número de brasileiros e vem crescendo. E os reservatórios do mesmo tamanho. Então, os reservatórios das usinas hidrelétricas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste estão operando com apenas 20% de sua capacidade de armazenamento. Responsáveis por cerca de 70% da geração hídrica do país, esses reservatórios estão registrando em agosto a pior média mensal de ocupação de toda a série histórica, iniciada em 2000. De acordo com os dados da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, em agosto do ano passado o índice era de 42%, uma grande diferença. Em 2001, ano em que o país enfrentou uma crise energética que levou ao racionamento de energia, o mês de agosto terminou com 23% de volume de água dos reservatórios. Bom, o que a gente nota é que o tempo está passando, nada está sendo feito e cada vez mais precisamos de luz e cada vez mais precisamos de água. E a gente não tem achado. Como é que vai ser daqui para frente se continuar assim, sem reforma, doutor? Vai ser cada vez mais difícil, né? Cada vez mais teremos que passar por racionamentos, né? Mas esses, pelo menos 10 anos aí de absoluta inércia, pelo menos aqui dos governantes no estado do Sudeste, vai chamar a atenção para que tomássemos decisões emergentes, para nem que sejam outras soluções viáveis do que só as hidrelétricas, até porque não tem mais espaço ou são bem reservados para fazer, além de tempo que vai levar para essa construção que leva tempo. Então, Santiago, a gente tem que investir maciçamente em outras tecnologias, né? Energia eólica, enfim, aquela tecnologia que trouxemos aí dos países árabes, que é a dessalinização da água do mar, e, enfim, buscar alternativas para momentos difíceis que vêm em razão dessa inércia, desse erro de julgamento dos nossos administradores desde a época da Itaipu, enfim, e dos militares que, sim, foram visionários e trouxeram tecnologia e estrutura que nos mantiveram por esses anos todos, até que indica o seu retorno, né? Se continuarmos assim, já estão de volta. 90 anos já, né? 90 anos. Pior dos últimos 90 anos. Ô Marcelinho, pior que também tem previsão, além de faltar água, que a gente já nota que no interior do estado de São Paulo já está tendo racionamento, em várias cidades, fechar água às 7 horas da noite e abrir só a partir das 6 da manhã, né? A gente já vê que 3 municípios do Rio de Janeiro já estão passando por sério racionamento. Então está faltando água e ao mesmo tempo vai começar a faltar luz também. Como é que vai ser isso? Olha, Santiago, até no começo do programa nós conversamos aqui, né? Foi citado aí a falta de investimento em infraestrutura, né? Pleno século XXI, ainda dependemos de hidrelétricas, né?
termoelétricas, hidrelétricas, poxa vida, né? Com energia limpa, que nós poderíamos estar aí captando, trazendo aí para o país de uma maneira muito mais barata, né? A energia solar, a energia eólica, né? Que estão aí, né? O Brasil é um país tropical, um país que tem vasto acesso a esses dois benefícios ambientais, né? Poderia aí estar utilizando-se disso para fazer investimento nessa área, né? Ontem tive só um comentário, anteontem, né? Participei do aniversário da minha sogra e conversando lá, entramos na pauta da energia elétrica, né? Foi quando surgiu aí a sugestão, né, de instalarmos aí placas, né? Placas solares nos ambientes, que você tem a condição, até se você tem mais que um imóvel, né? Se colocando em um deles, você consegue transformar o crédito de energia para abater em outras contas que você tenha. E aí, obviamente, você passa a pagar apenas a conta, as taxas básicas, né? Iluminação pública e outras coisas mais. E o investimento se paga aí de 3 a 5 anos, dependendo do consumo, né? Então, você vê, nós, enquanto brasileiros, temos que pensar alternativas que deveriam vir do Estado, né? Então, isso é muito ruim, né? Não só nessa área, né? Saúde, educação, segurança, né? Isso o Estado deixa muito a desejar e a gente tem que buscar alternativas que são muito mais caras, encarecem muito o custo de vida, né, no país e, obviamente, não atende a todos, porque são poucos que têm acesso aí a essa modalidade. Então, a falta de investimento realmente, né, eu acho que os governos deveriam canalizar suas forças em trazer aí parcerias, fazer com que essas energias limpas tivessem maior aplicabilidade aqui no nosso país, para que a gente não tivesse problema da água com a energia, da água que tivesse só com a água mesmo, né, para ver outras formas aí, não com a água em transformação de energia elétrica. E a gente vê que a energia eólica no Brasil, no Norte e Nordeste, ela está até salvando a pátria lá, viu? Porque senão a gente já estaria racionando energia elétrica, né? Mas ainda precisa de muito investimento, né, Marcelinho? Até por ter fabricantes brasileiros que mandam para o mundo todo. A tal das pás eólicas, né? Que é sucesso no mundo todo. Agora, João, eu pergunto para você. A gente está vendo que o mundo cada vez mais precisa de energia. Se vê de 10 anos para cá, o que tem se usado o ar-condicionado, justamente por causa das torres de computador que necessitam de refrigeração, quer dizer, um aumento substancial. E a gente nota que agora, em questão de tecnologia, os carros elétricos, né, estão sendo muito falados. Como é que vai abastecer esses carros todos se não tem luz nem para acender dentro de casa, João? Vamos lá, Santiago. O pessoal está achando que o futuro vai ser carro elétrico. Não vai. Eu tenho vários amigos que trabalham com tecnologia da indústria automobilística e não vai ser carro elétrico. Eu até vou conversar esses dias com um amigo meu que veio almoçar comigo e ele é um dos maiores engenheiros especializados nessa parte de automobilística. Eu falei, mas como não? O mundo inteiro é carro elétrico. Ele falou, não, é hidrogênio. O negócio é hidrogênio, vai ser células de hidrogênio e esse que vai ser o grande diferencial. Bom, vamos ver o que acontece, vamos apostar e ver o que acontece. Vamos lá. O Brasil tem 70% da sua fonte energética hidrelétrica. Hoje não é mais possível fazer as usinas como era antigamente por questão ecológica, você fechar grandes espaços para você fazer armazenamento de água. Então tem que ser um sistema misto. Nós temos 70% hidrelétrica, nós temos uma outra parte que é com queima de diesel, né, as termoelétricas. Nós podemos fazer com gás também, que é uma alternativa, mas também queima. Nós temos a opção solar, que é inteligente, mas nós temos que produzir as placas aqui, que é o grande questão de ter tecnologia para fazer as melhores placas. E vamos lembrar que a solar só funciona durante o dia. A eólica é uma grande solução, mas nós temos que aperfeiçoar ainda mais a eólica, porque a eólica também tem alguns problemas em relação a ruído, uma série de questões, as torres e manutenção das torres, tem outras questões também. E a eólica funciona melhor à noite. Então nós temos que pensar em alternativas. O mundo hoje está pensando no hidrogênio verde. O hidrogênio verde você faz a partir de placas solares, que é a maior forma, você faz a eletrólise da água, você tira H2O, você tira o H e libera o oxigênio, e você consegue fazer essas placas. Mas é tecnologia, investimento em tecnologia. Universidades que você possa ter essa tecnologia, empresas que possam ter tecnologia, para você sair dessa situação. Esse é um dos fatores, mas tem muito mais que a gente tem que adiantar. Nós temos muito desperdício de água. Quando teve aquela crise hídrica
de 2001, 2002, eu lembro de ver um especialista da Inglaterra, a convite do governador de São Paulo na época, que era o Geraldo Alckmin, e ele sobrevoou o estado de São Paulo, de helicóptero, ele falou, vocês não têm falta de água, vocês têm falta de água limpa. Você passa no Rio Tietê, Rio Pinheiro, está lá cheião de sujeira. Então, nós temos um grave problema de saneamento básico, que é um outro problema que nós temos, e nós desperdiçamos muita água limpa potável. Hoje nós temos um grave problema na região de Mato Grosso, por exemplo, falta de água para agricultura, inclusive. Então, nós vamos captar essa água, nós vamos tratar a água, para a água ser limpa. E aí tem um grande problema, 48% da água é esgoto, porque você joga o esgoto fora e não trata. Vou dar só mais uma questão. Vários países, eu tive em países que fizeram isso já, pegam a água do mar e utilizam para esgoto. Você pega a água, bombeia a água e você tem encanamentos separados. O que é vaso sanitário, você usa água salgada, não tem problema nenhum, aliás é melhor. E você vai ter, depois você trata essa água para mandar para o mar a água limpa, né? Você vai tratar essa água que foi utilizada. Mas você não usa água potável para fazer isso. Pode usar água salgada sem problema nenhum. Hong Kong é um exemplo disso, mas nós temos que ter uma tecnologia muito maior e pensar na frente, porque nós estamos pensando sempre atrás do prejuízo, nós temos que pensar para evitar o prejuízo. Exatamente, é o que está faltando, né? É a prevenção, né? O tratamento preventivo. Exatamente. O pessoal tanto fala. Bom, deixa eu trazer aqui uma informação. A gente está colocando esse endereço aqui na tela da nossa Igreja Coração de Maria. O telefone da paroquial é o 32237381. Fala com a Bebeca. O que tem esse endereço? O pessoal está arrecadando alimentos, eles estão arrecadando roupas, arrecadando material de limpeza, de higiene pessoal. Você que pode aí fazer uma doação, por favor, a gente pede para que você colabore aí com todas as campanhas que tenham, independente de ser só da Igreja Coração de Maria, de todas as igrejas, qualquer credo, de campanha de bairro, sociedade de melhoramentos, porque a gente está falando da necessidade humana, né? Porque pessoas estão passando fome. Para ser bem claro, a história é essa. Dentro de cidades grandes, como Santos, São Vicente, pessoas estão passando fome. E essas campanhas têm salvado vida de famílias, essa que é a verdade. E a gente faz esse apelo para você, porque realmente estamos chegando num determinado momento, né, de tudo isso, desse negócio da Covid, que as pessoas não têm mais a quem recorrer. Então, a gente, claro, vai ajudando à medida do possível. Então, você que está nos assistindo, muitas vezes você fala, poxa, eu só tenho 1 quilo de feijão, só tenho uma lata de óleo, eu não vou doar, eu tenho vergonha. Não, não tem essa de vergonha não. Agora é uma hora de todos nós nos unirmos para poder proporcionar o melhor para os nossos irmãos. E agradecer a Deus, se você não passa por dificuldade, pelo que temos. Então está aqui o endereço, Ana Costa 74, no horário comercial, ali na paroquial, ao lado da igreja, bem coladinho. Ou então o telefone 32237381. Esse telefone é para você que tem o que doar, mas não tem como ir até lá para poder levar sua doação. É só entrar em contato, eles têm uma equipe com carro que eles vão até você e eles pegam a sua doação no horário marcado, no dia, na hora, tudo certinho. Então fica aqui o nosso agradecimento já antecipado a todos que podem colaborar, ou se não podem, pelo menos que rezam e torcem aí para que tudo dê certo, que é o que a gente faz também. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Maurício Araújo, ele vai trazer aqui o nosso Momento Câmara, né? Vamos saber o que tem acontecido e o que está acontecendo nas câmaras municipais aqui da nossa região. Vamos lá, Maurício. Santiago Pérez, tudo bem? Santiago, hoje eu vou falar da Câmara Municipal do Guarujá e de Santos, mas eu vou começar pela do Guarujá. O prefeito do Guarujá vetou 2 projetos de lei que, no meu entender, e veja bem, no meu entender, são 2 projetos importantes para a área social. Um deles, que a gente falou aqui no primeiro semestre, falava da obrigatoriedade do município acolher as crianças e adolescentes oriundas de mães que sofreram violência doméstica, tá? Então era uma forma do município dar um suporte para essa mãe, tá? Que está passando por um problema difícil ali, que às vezes precisa ir até o ML, fazer um exame de corpo de delito, delegacia, fazer BO, não sei o quê, e não tem onde deixar as crianças, né? Então o projeto era acolher essas crianças enquanto a mãe está sendo assistida
né, pelo poder público, enquanto ela resolve esse problema aí de violência doméstica. O prefeito vetou esse projeto, alegando que o legislativo não pode querer fazer funções do executivo, tá? Isso é uma causa bem comum aí nas câmaras municipais, tá? Os vereadores, eles não conseguem elaborar os projetos de forma correta e o prefeito, ele veta, alegando que é função do executivo estabelecer as normas dentro do município, assim, de funcionamento dos estabelecimentos públicos e mais de como dar o atendimento à população, tá? Que isso é o executivo que tem que fazer. Então, eu acredito que perde-se muito tempo nas câmaras municipais criando projetos, tá? E o prefeito vai acabar vetando esses projetos. Uma outra coisa que é importante, a Câmara Municipal tem lá a Comissão de Constituição e Justiça, que ele disse se o projeto pode passar ou não, já deveria ter uma análise pelos advogados da Câmara para evitar que esse tipo de projeto passe para o prefeito vetar. Cria-se expectativa, gera-se situações de positividade do município, por ser um projeto social, similar a um outro que ele vetou também, que fala sobre a abertura dos restaurantes populares no finais de semana, que eu entendo que é um projeto de cunho social, porque, poxa, as pessoas só podem comer de segunda a sexta, as pessoas carentes que têm necessidade, com falta de dinheiro, fim de semana então não come no restaurante popular, tem que fechar, porque, de novo, é uma decisão que o executivo tem que tomar, de abrir ou não é do legislativo, tá? Então é uma pena o prefeito ter vetado esses dois projetos sociais por falta de comunicação entre a Câmara Municipal e o Executivo. Agora, sobre Santos, as minhas orações foram atendidas, Santiago Pérez. Passaram um projeto de lei obrigando todas as residências e estabelecimentos comerciais a colocarem número na fachada. Acabou aquele negócio de a gente ficar procurando número na rua e não achar. Belo projeto. E espero que um outro que eu também sempre peço um dia caia na graças dos vereadores, tá? Que é regulamentar o espaço físico das ruas para o estacionamento. Que nem na praia, na orla, né? Que existem as faixas que delimitam as vagas, para evitar aquele cidadão que para no meio da quadra e ocupa 3, 4 vagas com o carro. É isso aí, Santiago Pérez. Depois eu volto com mais informações. Um abraço. Tá aí o nosso Maurício Araújo, homem das câmaras. Poxa, o que me chamou a atenção, hein, foi esse do Walter Suman, de ter fechado os restaurantes populares. Quer dizer, a Câmara estava pedindo para que se abrisse, e ele falou que não era projeto da Câmara e não, ia manter fechado. Mas como é que é esse negócio, o Marcelinho? A pessoa só come de segunda a sexta mesmo? Como é que é isso? Olha, é difícil da gente entender, né, esse tipo de ação, né? A gente tinha ação parecida, por exemplo, na vacina, né? Vacinava-se de segunda a sexta, das 8 às 18. Aí, de repente, entenderam que você tem que abrir a vacinação para fora desses horários, porque as pessoas têm disponibilidade. Agora, na questão de comida, enfim, realmente aí é um contrassenso aí da municipalidade em relação ao pleito aí da Câmara Municipal, né? Que estava pleiteando isso daí. É triste a gente ver um negócio desse, né? Vamos aguardar aí e pensar que, como você mesmo disse, né, torcer para que coisas boas aconteçam. Ô, doutor Maurício, mas como é que é esse negócio? Antes abria, depois fecharam, e agora queriam abrir de novo, já não vão abrir. Parece que estão brincando com o povo no Guarujá. Como é que faz? Puxa a orelha do prefeito e do presidente da Câmara também, né? Na realidade, dos dois, né, Santiago e colegas de mesa. A sugestão do Maurício é muito boa, no sentido de que alguns projetos deveriam ter uma análise do corpo jurídico da Câmara para não desperdiçar tempo. E o STF já julgou reiteradamente no sentido de que projetos de iniciativa da Câmara dos Vereadores ou a Câmara Estadual, mas que digam respeito de atos privativos do Executivo, são tidas como nulas. Esses projetos de leis, essas leis, elas
são nulas porque são ilegítimos aqueles que deram início a essa movimentação. Em que pese, por exemplo, esse caso, o projeto seja muito bom, corrigiria aí um erro social e traria para a volta aí a abertura de sábado e domingo, quando também se sente fome, ainda mais essa parte da população que está passando muita necessidade. Mas ainda assim é uma ilegalidade processual que pode gerar uma nulidade, pode ter problema lá na frente. Então, se já se sabe disso, se esse fato jurídico já é conhecido, por que insistir num projeto de lei com várias sessões, com vários, muito tempo desperdiçado por um ou outro vereador, quando sabe-se que vai ser julgado nula ou vai ser vetado com um argumento desse tipo, porque não é da competência do Legislativo tratar dessa matéria. Então, Santiago, é possível, existe esse risco, então era melhor que a Câmara provocasse o Executivo a tomar esse tipo de previdência, ao invés de se apropriar da função do Executivo e criar um projeto de lei dessa natureza, correndo o risco, a nulidade desse projeto, como aconteceu. Se ele não vetasse, qualquer um do povo podia ir lá e pedir inconstitucionalidade, porque é reconhecidamente incompetente a Câmara para tratar de assuntos de exclusividade do Executivo. Então, ele já vetou, e quem sabe, assim, a Câmara ou o próprio vereador pode provocar a Prefeitura, nem que judicialmente, a tomar uma providência em razão da grave omissão que ela está tomando, nesse caso, da necessidade social. Hein, João, é uma coisa que a gente não deveria estar discutindo aqui, né? Essa que é a verdade. Outra, se de repente vem da Câmara um pedido desse, o prefeito, ele, em vez de vetar, ele poderia refazer isso. Não, vai abrir e pronto. Porque se tem um restaurante popular, quer dizer, o nome já fala, a gente sabe que é de necessidade. Como é que abre de segunda a sexta? Mas a questão não é essa, viu? O Rancho Popular, esse Bom Prato que chamam, é um programa do governo do Estado. Quem determina é o governador, não é o município. A parceria do município é só com a locação do espaço. Então, são coisas diferentes. O programa é do governo do Estado, quem determina é o governador, isso para o Estado todo. Ele pode amanhã realmente abrir, quero abrir Santos, Guarujá e abra no fim de semana, mas é o governador, porque isso é verba estadual. O que o município entra é com o imóvel, pode ser dele, pode ser locado. Aliás, é aí que está o grande problema, que você tem um custo muito alto, normalmente, do Bom Prato. Não compensa. Quando você fizer a conta, você vai ver quanto custa cada prato. Era melhor você dar um vale para o cara comer onde ele quisesse do que comer lá, porque é muito caro per capita. O custo é muito alto. É que é um projeto eleitoreiro, fica bonitinho você colocar. Mas por aí você já vê que é só para ficar bom na foto. Então essa que é a forma. Não dá para o município fazer isso porque não é um programa do município. Isso é uma parceria que o município entra com o imóvel e o Estado entra com a estrutura e com os gastos demais que tem. Porque é aquele negócio que você estava falando, né, João? Se é o Estado, então, a competência do Estado, a Prefeitura não tinha nem que se mobilizar a tentar fazer lei. Não, fazer lei não, mas o Executivo pode se mobilizar junto, como é uma parceria estadual e municipal, é possível. É que partiu da Câmara. Tem vários. Não, da Câmara não tem como. Então. A Câmara tem apenas que fazer a pressão para o Executivo. Porque a grande parte dos problemas, os vereadores às vezes não entendem. Aliás, acho que tinha que ter um cursinho antes para o cara ser vereador, para poder entender o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Ele não pode aumentar o custo, vamos deixar bem mais simplificado, ele não pode onerar o poder público municipal. Ele pode fazer leis que não onere. Por isso que os caras fazem leis sempre para ferrar com o comerciante, que daí eles podem ferrar à vontade. Então, as leis ficam sempre nesse sentido. O que a gente pode ferrar? O empresário, o comerciante, o cidadão, esse você pode fazer e onerar. Para a prefeitura, você não pode onerar. Então, por isso, essas leis exóticas aí, todas vocês tentam fazer, não cabe. Bom, e outro destaque foi essa lei da Câmara de Santos, que vão ter que deixar os comerciantes e os residentes também, né, números de uma forma bem, para poder ter bastante visão, né? Porque muitos números são escondidos, né? Então vai ter que ter um número bem na rua ali, naquela sequência, aparecer para justamente os entregadores, os carteiros, para o pessoal do Uber, né? Saber que altura tá de rua tal.
Como é que você vê isso, É João? isso é bem complicado, porque numa dessas está atrás de um arbusto, o tamanho não está padronizado, então vai ter que padronizar tamanho, cor, formato, e aí a coisa começa a complicar. Vamos deixar claro, as coisas têm que ser livres. Se a pessoa não quer colocar o número na casa, ela não coloca. E ela que vai dançar com o resto também. Ela vai ter um problema. O número da casa, se a prefeitura quer colocar, ela coloque. Mas a pessoa tem mais esse ônus. E a outra, vai virar uma fiscalização abusiva. Porque mas não está grande, está pequeno, tem um padrão. Então tem que normatizar isso depois. Só falar, tem que ter o número, também não resolve. O cara coloca lá com 2 centímetros de altura. Aí outro coloca com 2 metros de altura. E aí, então, tem que tomar muito cuidado quando vai fazer essas informações todas para depois não virar contra a própria população. Estão pedindo o número à vista, né? Que parece vista, que é justamente isso. A prazo, não tem como. As leis, o doutor Maurício sabe muito bem, as leis elas têm que ter o enquadramento perfeito. Só tem que saber o que ela está fazendo. Então aí ele vai ter que colocar, olha, tem que ser o número de tal formato, no tamanho tal, tem que estar em tanta distância da fachada, tem que estar na parte do muro, tem que estar na parte de dentro. Ele vai ter que normatizar, porque senão fica muito subjetivo. E aí que é o problema da subjetividade. O fiscal vai poder fazer o que ele quiser. Ele não olhou, não viu. Vou falar para vocês, eu peço a liberdade para interromper e falar para vocês que até o dia 30 isso era muito importante, João e Marcelinho e Santiago. Entrou em vigor agora uma alteração no nosso Código de Processo Civil que impôs, e já está valendo, que a citação, seja para execução, para cobrança, enfim, para a questão judiciária, agora não vai ser mais pelo correio, e era a grande dificuldade, vai ser por e-mail, ou seja, por correspondência eletrônica. Então, nós, os juristas e todo mundo que cobra ou que vai procurar alguém, tinha dificuldade de localização, muitas vezes porque o fraudador, o inadimplente contumaz ocultava o número, agora caiu por terra, porque todos nós, a partir de hoje, né, a partir do dia 30, melhor dizendo, teremos que ter o nosso e-mail oficial nos cadastros, todos os cadastros, inclusive comerciais, e vamos receber citação por e-mail. E aí essa importância, essa questão, essa discussão vai perder relevância no nosso cenário, uma vez que a regra geral agora vai ser por meio eletrônico, por e-mail, Santiago e colegas da mesa. Mas não precisaria de uma regulamentação para ser obrigado a ter o e-mail, não? Uma regulamentação na internet? Acabou de ser publicado no dia 30. Doutor, realmente isso daí é assim, né? Obviamente que tudo que envolva aí menos consumo do meio ambiente, né? Mais tecnologia sempre é bom. Só que o Pix já está dando problema com a criminalidade. Imagine agora com esse negócio aí, porque Receita Federal, não sei se entra no caso aí, né? Mas Justiça manda alguma citação, quer dizer, o camarada fica na dúvida entre abrir e ser um crime cibernético, né? Ou então abrir e ser algo real, né? Olha, é tudo para facilitar a vida do lado ruim, né? Do lado ruim que nós temos aqui, né, doutor? Mas vamos ter que sobreviver a isso aí. Né? Tem esse lado, mas eu penso que, juridicamente falando, vai evitar muita burocracia, né? Porque em boa parte das nossas cidades, inclusive em Santos, tem lugar que o correio não vai. Né? Lá na Zona Noroeste, mesmo em determinado lugar, o cara mora na Zona Noroeste, mas tem que ir no correio, aqui no centro da cidade, porque eles não entregam. E, né, em determinadas comunidades, tem que pedir autorização para entregar, enfim. Milhares de processos parados por questão de endereço. Então, já que a matéria trouxe, né, relevância sobre o tema, a questão do numeral do edifício, por exemplo, a Praia Grande é complicadíssima. Né? O oficial de justiça aí na rua, lá na Praia Grande, ele tem que ir seguindo o Naquele então começa no número, tem um que é ligação elétrica, tem outro que é da prefeitura, tem cada coisa, é um número diferente ali, pula, aí você se perde, sem ajuda do carteiro, não consegue entregar, porque o carteiro já memorizou, já sabe quem é, enfim, é uma coisa bem complicada que eu penso que essa modificação, né, na legislação vai acabar com isso. E imagino que os processos vão ser mais rápidos ainda. E aquela pessoa que não tem acesso à internet, doutor? Santiago. Como é que fica, né, nesse caso? Porque estão contando como se todos tivessem internet, né? Todo mundo online. Vou dar um exemplo. O sujeito, né, precisa da procuradoria, já que ele não tem condição de constituir advogado.
No ato ali do atendimento pela procuradoria, o operador do direito, o atendente, o estagiário, já vai consultar se ele tem uma correspondência eletrônica, que se não tiver, vai criar uma ali para ele, e ele só vai ter acesso à justiça com esse e-mail, senão não consegue, porque vai ser um requisito, né? Vai ser um dos requisitos da inicial da contestação, é trazer o e-mail oficial para receber essas correspondências. Mas aí tá obrigando a pessoa a ter a internet. Aí já começou no campo de obrigatoriedade, né? Já fica inconstitucional, vamos dizer, né? Não. Eu vejo regra, uma certa inconstitucionalidade nisso aí. Haverá a exceção. Eu não tenho computador, então ele vai ter que declarar, se autodeclarar. Eu não tenho computador, eu não tenho acesso à internet e tal. Esse e-mail vai constar, mas eu não vou acessá-lo com frequência e tal. Aí, nesse caso, a autoridade judicial vai colocar a exceção, que é o correio. O correio agora deixa de ser a regra para virar a exceção. E quando nenhuma das duas funcionar, vai por meio da justiça. Mas, enfim, a grande maioria tem acesso à internet. Então, a grande maioria dos processos que tinha dificuldade de andar por falta de citação, eu acredito que vai funcionar muito mais rápido do que até agora. Principalmente os inadimplentes, quanto mais. Já estão contando com a venda do correio, porque agora vai ficar caro mandar carta, né? Antes ficava de graça, né? Agora já estão inventando uma, né? Não tem nada de graça, Santiago. Aliás, quando o governo mete o dedo, é muito mais caro pra gente. Com certeza. Bom, tem mais algum assunto aí? Mais alguém quer dar mais uma palavra? Pode falar, doutor. Salvo engano, R$28 uma notificação com AR. Mandar uma cartinha avisando alguém voltar o AR, R$28. Eu lembro que mandavam um boleto, saía mais caro o papel lá do boleto do que o valor que tinha. E mandavam isso por correio ainda. Quer dizer, agora acabou a festa, né? Acabou a festa. Eu acho que vamos ter uma crise aí dos oficiais de justiça, hein? Logo, logo eles vão entrar em greve em conta disso. É verdade, olha, Marcelinho, é verdade. Tem razão. Eles brigam por mandado. Vai descompensar um lado, hein? É verdade. Sempre tem esse lado, né? Sempre tem esse lado. Vai estar valendo. Bom, quero agradecer a presença dos nossos queridos amigos, João Vilela, empresário, diretor financeiro, ele que é o dono de uma das lojas mais bonitas da Baixada, Design Gallery. Ô João, quantos endereços tem a Design Gallery hoje? Tá ali na Azevedo, né? Pertinho da Conselheiro. Marechal Deodoro, número 98, e o nosso site, dgpresentes.com.br, que também é uma loja fantástica. É isso que eu queria saber, porque eu não ia saber escrever Design Gallery ali no... Como é? DG? Antes era Design Gallery, muita gente teve dificuldade. Então nós mudamos para dgpresentes.com.br para justamente evitar essa dificuldade de escrever, e realmente tem toda a razão. É difícil escrever Design Gallery, quantos L's com R, com Y, e aí vai longe. Já deu até vontade de entrar no site agora. Ficou mais fácil, DG Presentes ou não é? E é bom demais, deve ter muita coisa bonita lá. Obrigado, viu, João? Também o Marcelinho, nosso querido Marcelinho, obrigado pela presença, hein, Marcelinho? E também o doutor Maurício Baltazar, nosso advogado e comentarista. Obrigado pela presença também, viu, doutor? Até amanhã. E a você que nos assiste também, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, 13h, tem mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. E a gente se vê. Estamos com Deus e até amanhã.